Olá, meus prezados, bom dia. Quem vos cumprimenta nessa hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. Nós estamos aqui novamente para mais um vídeo nesta manhã de sábado. E nós estamos falando sobre a queda. Primeiro falamos sobre a queda dos anjos, a origem da entrada do mal, do pecado do mundo. Depois falamos sobre a queda humana, a queda de Adão e Eva, que foi a origem da entrada do pecado na raça humana. E nós vamos falar em Gênesis, baseado no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 7 ao versículo de número 13 e depois do versículo 21. E nós queremos falar aqui sobre as consequências imediatas da queda humana. Tudo aquilo que nós fazemos na vida, seja de bom ou de ruim, vai sempre ter algumas consequências. E não foi diferente assim na queda do homem, na queda da mulher, a entrada do pecado no mundo. E a primeira consequência que nós vemos aqui, uma consequência imediata, porque nós vamos ver depois consequências que vieram a longo prazo, nós vamos ver que a primeira coisa que aconteceu quando o homem pecou foi que abriram-se os seus olhos. Será que ele estava com os seus olhos fechados? A palavra de Deus diz que Adão e Eva, eles estavam nus o tempo todo. Eles não tinham vestimentas, mas no entanto eles não enxergavam. Por quê? Porque eles estavam ali naquele período da inocência. Não existia o pecado, não existia a cobiça, não existia o mal. Eles vivendo nesse período da inocência, eles não percebiam. Eles encontravam-se com Deus todos os dias, eles estavam nus. A palavra de Deus diz que eles se encontravam todos os dias com Deus e não tinham vergonha da sua nudez. Então a primeira coisa que aconteceu foi eles começarem a enxergar uma coisa que eles não viam antes. A segunda coisa que nós vemos aqui no texto, que foi uma consequência imediata da queda, é que eles começaram a ter sentimento de culpa. Quando Deus todos os dias vinha ali na viração do dia para conversar com Adão e Eva, Deus chamava Adão e eles estavam ali à disposição. Até que depois do pecado, da desobediência, Deus chegou ali e chamou Adão. E o que aconteceu? Adão estava escondido. E ele disse assim para Deus: é que eu ouvi a tua voz, eu tive medo. Então a primeira coisa que aconteceu é o sentimento de culpa. O homem começou a ter culpa. E esta culpa aqui não era infundada. Esta culpa aqui era uma culpa procedente de um ato que eles haviam feito e que haviam tomado consciência que aquele ato era um ato realmente errado, pecaminoso, porque eles desobedeceram a orientação de Deus. Deus havia dito: não comam desta árvore, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o sentimento de culpa e também a vergonha começou a fazer parte da vida do homem, entrou na consciência, entrou na alma do homem e ele começou a ter medo e a ter vergonha. Falando um pouquinho mais sobre o medo nem sempre é uma coisa ruim. Nós podemos entender, segundo as ciências psicológicas, que o medo é um dispositivo psicológico de segurança. Eu acredito que as pessoas às vezes têm medo e o medo é fundamentado em alguma coisa. Por exemplo, quando você vê na parede ali, na tomada, um fio descoberto e você já tomou algum choque, você não vai colocar a mão naquele fio ali porque você sabe
que você vai levar um choque, você tem medo, mesmo aquele fio ali estando desligado da energia, mas você tem medo. Então esse medo é um medo fundamentado. Quando você está em cima de um prédio, ainda que alguém diga para você pular, você não vai pular, porque você sabe que a gravidade não vai te segurar. A gravidade, pelo contrário, ela vai fazer você estatelar-se no chão. Então, existem medos fundamentais. E nesse caso aqui de Adão e Eva, o medo ele veio por causa da culpa. Até então, eles não tinham medo de Deus. Até então, eles estavam sempre ali na viração do dia, conversando com Deus. Isto é o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala. E eu, quando falo a Bíblia, a palavra de Deus, é que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação divina para o homem. E se existe um livro que nos mostra verdades de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, Adão e Eva, naquele momento, tiveram medo. E é interessante que quando eles perceberam que eles estavam nus e tiveram medo, tiveram vergonha, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram fazer para si vestimentas de folhas de figueira para tampar a vergonha. Não é isso, às vezes, o que muitas pessoas estão fazendo por causa da vergonha, estão tentando tampar as suas vergonhas com alguma desculpa. Estão tentando trazer algumas coisas que eles estão considerando que sejam verdades, mostrando que às vezes a ciência ela tem a última palavra e na verdade nem sempre a ciência tem a última palavra. Através dos séculos nós temos percebido que a ciência tem errado e errado em muito. Então, quando o homem ele peca, ele começa a ter sentimento de culpa. E aí a pessoa que tem um conhecimento de Deus, que tem um conhecimento dos princípios de Deus, ela vai tentar acertar aquela situação. Ela vai tentar fazer um exame introspectivo e retrospectivo para ver a causa daquela culpa. Porque sempre que existe uma culpa, existe uma causa. E no caso aqui de Adão e Eva, a culpa que eles estavam tendo, eles estavam fugindo, eles estavam se escondendo por causa da culpa, e a culpa tinha uma causa. Eles haviam desobedecido à orientação de Deus. Então nós vemos aqui que esta é a segunda consequência imediata à queda. A primeira, eu disse que os olhos de Adão e Eva foram abertos. A sensação, o sentimento que eles começaram a ter depois de desobedecer a Deus foi completamente diferente daquilo que eles tinham anteriormente. Eles viviam ali no período da inocência, nada lhes causava culpa. Mas agora, por causa do pecado, eles começam a ter sentimento de culpa. Então esta é a segunda consequência imediata à queda, o sentimento de culpa. E a terceira consequência que nós vemos aqui nesse texto, que aconteceu com Adão, eles foram expulsos do jardim do Éden. Prezados, nós não sabemos por quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim. Eu acredito que não foi por um período assim curto de tempo. Não, eu acredito que eles viveram ali por muitos e muitos anos, certo? Eles viveram ali por muito tempo. E todos os dias eles desfrutavam da beleza do jardim. Esse casal desfrutava das frutas, desfrutava das águas límpidas e cristalinas. Todos os dias eles estavam ali naquele lugar de paz, naquele lugar de tranquilidade. E no final do dia ainda tinha a presença de Deus. Acredito que de vez em quando Deus enviava ali um anjo. A Bíblia não fala, mas eu acredito que Deus enviava ali um anjo para conversar. E eles viviam realmente uma vida maravilhosa, né?
sem preocupações, sem dor, sem sofrimento, a comunhão com Deus. Mas o que acontece imediatamente à queda? Deus os expulsa. Sabe por que Deus expulsa do jardim? Porque lá no meio do jardim havia a árvore da vida. E para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre no pecado, Deus os expulsou do jardim. Então, o que Adão e Eva perderam, o que este casal perdeu quando foi expulso do jardim? Perdeu aquele lugar maravilhoso, perdeu aquela paz que eles tinham, perdeu tudo de bom que existia no jardim do Éden. O trabalho que Adão tinha ali no jardim de cultivar e de cuidar não era um trabalho exaustivo, não era um trabalho que cansava Adão, era algo que Adão fazia por prazer e por alegria. É a mesma coisa daquela pessoa que está numa profissão que ela gosta. Ela faz aquilo com prazer e aquilo para ela é até um lenitivo, é até uma coisa que lhe traz descanso, ela não cansa. E Adão estava ali nesse estado de inocência, sem pecado, e tudo que ele fazia era de fato por prazer. Cultivava, cuidava do jardim de Deus e era realmente um prazer, era uma atividade boa que Adão tinha todos os dias ali no jardim do Éden. Então veja, a primeira coisa que eles perderam ao ser expulsos do jardim foi aquele lugar de delícias, aquele lugar abençoado que Deus havia criado na terra, porque o jardim do Éden ele foi criado na terra. E eu acredito que se não houvesse a entrada do pecado no mundo, aquele jardim do Éden ele ia crescer, ele ia se expandir até que toda a terra, livre do pecado, ela se tornasse um imenso e glorioso jardim do Éden. Toda. Então, a primeira coisa que eles perderam foi isso. A segunda coisa que o casal perdeu, que Adão e Eva perderam, foi a companhia do Senhor, companhia de Deus. Você consegue imaginar, você consegue pensar em você ter Deus todos os dias conversando com você pessoalmente? A presença de Deus, ela traz paz. A presença do Senhor, ela traz alegria ao coração. Você saber que você é um ser criado, você tem agora o cuidado do seu Criador. E é isso que Deus fazia. Embora Deus tivesse todo o universo para cuidar, embora Deus tivesse toda a criação dos anjos, o mundo para cuidar, ele vinha ali todos os dias na viração do dia para estar, para caminhar com Adão e Eva e conversar com eles todos os dias. Prezados, esta é uma coisa que vai ser restaurada. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Deus estará novamente conosco, que Deus vai estabelecer o seu trono entre os homens e nós poderemos ainda voltar a ver a face de Deus. E isto por causa da obra que Jesus Cristo fez. A obra de redenção, a obra de restauração, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela não teve uma outra finalidade a não ser restaurar a raça humana e restaurar também a criação. A Bíblia diz que a criação geme até agora, até que um dia ela vai ser regenerada, ela vai ser restaurada. A raça humana está sendo restaurada por Deus, porque todo aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, ele está sendo restaurado espiritualmente. Mas haverá um dia que as trombetas vão soar e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Nós seremos, segundo a palavra do próprio apóstolo Paulo e Jesus, nós seremos como os anjos, nós teremos corpos incorruptíveis, nunca mais vamos envelhecer. É por isso que nós precisamos atentar para o Evangelho da salvação, porque o propósito da pregação do Evangelho é nos levar de volta para Deus, é restaurar a nossa comunhão. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus.
Adão, por causa do seu pecado, ele fez com que o homem perdesse a comunhão com Deus. Mas Jesus, que é considerado pelo apóstolo Paulo o último Adão, ele veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. Então, esta foi a segunda coisa que Adão perdeu ao ser expulso do jardim do Éden. Ele perdeu a companhia com o Senhor. E ao perder a companhia com o Senhor, ele perdeu também a comunhão. O que é a comunhão? Comunhão é você estar com uma pessoa, conversar com essa pessoa e você sentir-se bem. Você percebe que existe ali uma sintonia. Você percebe que vocês estão entrelaçados em mente e coração. Quando você está com uma pessoa que você se sente bem, vocês e ali vocês têm prazer em estar um com o outro. Comunhão é comunicação. E Adão e Eva perdeu essa comunicação, essa comunhão, essa unidade com Deus por causa do pecado. Então veja, meus prezados, esta foi a terceira causa da queda. Foi a terceira consequência. A quarta consequência é que o homem não assume a sua responsabilidade. Ele começa a culpar outras pessoas. Quando Deus falou para Adão, Adão, por acaso você está com medo, você está escondendo, porque você comeu do fruto que eu te disse não comesse? E qual foi a resposta de Adão? Senhor, a mulher que tu me destes. Veja, Adão, ele não assume a sua responsabilidade. Deus havia dito para Adão não comer do fruto. E agora ele diz, olha, a mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. Parece-me que isto aí é uma coisa quase que natural no ser humano, na raça humana decaída. Não assumir os seus erros, estar sempre culpando. E quando Deus volta-se para Eva e diz, por que você fez isto? O que Eva faz? Eva apresenta a serpente. A serpente me enganou e eu comi. O que ela disse? A serpente falou para mim que eu podia comer, que não teria problema algum. Então, ela me enganou. Ela não assume a sua responsabilidade, porque ela mesma disse para a serpente. Deus disse que nós não podemos comer. Agora vem dizer a serpente me enganou. Falando em não assumir a culpa, nós encontramos hoje no mundo pessoas dizendo que o criminoso, que o bandido, que o assaltante é uma vítima da sociedade. Que se não fosse a sociedade, essas pessoas não seriam criminosas. Se nós fôssemos considerar que o criminoso é uma vítima da sociedade por ser pobre, por não ter oportunidades, porque outras pessoas que não tiveram também as mesmas oportunidades não se tornaram criminosas. Então isto aí é um meio das pessoas não assumirem as suas responsabilidades. E nós encontramos os partidos de esquerda no mundo afora defendendo essa ideologia que o bandido, que o criminoso está na vida do crime. Por quê? Porque ele é uma vítima da sua sociedade. São pessoas que não assumem os seus erros e por isso que estão vivendo nessa idade. O que nós vemos aí são pessoas que não assumem as suas responsabilidades, que costumam a colocar sempre a culpa em outras pessoas, como fez Adão e como fez a Eva. Não assumiram as suas responsabilidades. Eu creio que cada um de nós precisa assumir a responsabilidade pelos erros. Porque quando nós assumimos a responsabilidade pelos nossos erros, quando nós reconhecemos os nossos erros, nós podemos crescer, nós podemos melhorar um pouco mais. Então existem muitas pessoas hoje que estão no caminho do erro, estão no pecado, mas nunca assumem a sua responsabilidade. Estão sempre culpando alguém, estão se eximindo da sua responsabilidade. Mas nós sabemos, meus prezados, que todos nós somos responsáveis.
Eu acredito que as pessoas que não são responsáveis por seus atos são aquelas que têm doenças mentais. Pessoas diagnosticadas, eu digo louco aqui, não é no sentido espiritual, mas eu digo louco aqui é no sentido físico, é no sentido mental. Pessoas que foram diagnosticadas com deficiências mentais. Essas pessoas não serão condenadas pelos seus atos. A própria justiça humana não condena as pessoas que têm problemas mentais. Mas aqueles como Eva, que sabia exatamente o que estava fazendo, mas aqueles como Adão, que sabia exatamente o que estava fazendo, não podem jogar a culpa em outras pessoas. Deus não aceitou a desculpa de Adão e Eva. Prova é que eles foram expulsos do jardim do Éden. Vamos ficar por aqui, meus prezados, e depois nós vamos ainda continuar esse vídeo e vamos falar das consequências a longo prazo da queda humana. Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.